Fala pessoal, eu sou a Erika. Eu sou a Sheila e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pride. Eita, coisa boa! E hoje quebrando padrões aqui, desmistificando da THGG aqui, porque nós trouxemos uma astróloga top, não é mesmo? Sensacional. E com vocês, Vivi Peterson. Aê! Tudo bem? Gratidão por você estar aqui, meu amor. Estamos ótimas com você aqui Eu hoje. que agradeço Nossa, o convite, cara, que honra. gente. Honra demais, cara. E eu tô ansiosa por esse Ansiosa, bate-papo. cara, mais que a gente, minha mãe, né? Que Dona minha mãe Glácia. Você hoje vai se acabar, mãe, porque é astrologia o tema. E nós vamos falar tudo aqui que a gente quer saber e ninguém até hoje respondeu, não tinha pra que perguntar. Eu Trouxemos a tenho Vivi aqui, muitas bora lá. dúvidas, viu? Eu Principalmente também. sobre meu signo, porque sei lá. Não vocês é vão um saber. signo bom, É um que signo ela já olhou e falou, já vai maravilhoso. repreender aqui, mas a gente vai falar Na verdade, Maravilhoso. é o segundo signo mais odiado da internet. Obrigada. coisa boa, né? Vocês já devem saber qual bem. que é, né, gente? Vocês já devem saber. Já deu equilibrado, depois eu falo, Libra mais amar, tô brincando, não tô me achando. Ai. Vivi, conta pra gente um pouquinho da sua história, quem é você? Bom, minha história. Eu sou jornalista, né? Então, sempre trabalhei com comunicação corporativa. Mas eu sempre gostei de signo. Eu fui uma adolescente riponga. Legal. Né? Então, aquela coisa de usar saias grandes. que top, dançar velho. forró, sabe aquelas coisas? Arrastar a chinela. Passar chinela. E aí eu sempre gostei. Minha mãe tinha uma banca de jornal, eu sou carioca, mas zero sotaque. Eu ia falar, mas cadê? espera, Cadê não, eu o sempre falo esquema aqui? Carioca, vírgula, zero sotaque. Entendi. Fui pra Ribeirão Preto, que é a cidade, né, da minha família, e lá vivi a vida toda. E lá minha mãe tinha uma banca de jornal. E eu trabalhava, ajudava ela enquanto adolescente e via as revistinhas de João Bidu. Já ouviram falar de João Bidu? Nossa, demais. É que eu tenho 35, né? Sheila ainda não. É, eu não. Então, Mentira. bom, João Bidu é um astrólogo muito famoso que começou a popularizar a linguagem astrológica. Né? Legal. Então, o que ele fazia revistinhas de astrologia. Então, era aquela assim, descubra seu signo combina. Né? Essa coisa mais fácil de entender. Então, minha mãe vendia essas revistas e eu, né, amava isso, devorava isso. E adorava. Chegava na escola, falava, sabe, que você nasceu em setembro, então você é de virgem, você não sei o quê. Ficava fazendo esses áreas, mas era a única coisa que eu sabia. A vida passou, fui fazer jornalismo, trabalhei em rádio, aí fui ser assessora de imprensa. Caramba. Vim pra cá e a vida foi passando. Em 2015, eu ainda assessora de imprensa, eu tive um boom. O boom é o famoso, meu Deus, o que estou fazendo na minha vida? Ah, entendo. Meu Deus. Geralmente é 29 entendi. Eu ia falar, tá beirando os 30, que os 30 dá um Isso, negocinho. Ixi, gente, eu tô Então, mas chegando nisso, tem não. Tem um porquê? Tem Gente, um me porquê. explica. Eu tô há 5 Tem um anos já nos porquê. 30 tentando entender. Dizem que existe uma crise dos 30, né? Então, na astrologia é real. Ah. Isso é um fato. Nas outras questões deve ser também, Se mas prepara. astrologicamente falando, Fala depois das 40 que eu tô chegando lá também, temos né? um porquê. E aí chegou, justamente, eu tinha 29, e aí eu, fazendo meu trabalho de todos os dias, eu falei assim, meu Deus, tô muito louca, não sei, é só isso que eu sei fazer da minha vida? É só isso, pra sempre. Assim, até o final da minha vida eu vou fazer isso. E eu olhava aqueles e-mails, eu falava assim, Jesus. E aí comecei a entrar numa pira, e aí eu fui procurar ajuda, né? Falei assim, não tô conseguindo, porque assim, isso aqui eu faço desde todo sempre, eu não quero mais fazer. E aí a pessoa virou pra mim, ela falou assim, por que você não vai estudar alguma coisa pra te tirar a mente do trabalho? Eu falei, tá, beleza, jornalismo, não, se eu tô fazendo, se eu estou entrando em crise no jornalismo, eu não quero fazer alguma coisa no jornalismo. E aí eu estava rolando o Facebook e vi lá um patrocinado de curso de astrologia. Só um sinal. Eu Falei, sinal. agora. eu gosto. Eu via meu horóscopo todos os dias. O máximo que eu sabia era de aquário. Sabia o signo de todo mundo, mas era o máximo ainda. E né? a outra opção era largar tudo também e ir embora, né? E viver da minha arte de na viver da praia. arte na praia, né? Então você vê Porém, se eu fizesse isso, estava lascada porque maravilha, arte zero. coisa boa. E aí eu falei, vou fazer o curso. Só para autoconhecimento. E fui. Nunca mais eu parei. E aí, porque tem um tempo, né? Um curso de astrologia básico. E aí tem todas as vertentes da astrologia, que até então foi um mundo novo, né?
Eu gosto muito de Marvel, né? Então, assim, Doutor Estranho, então quando você entra, aquele multiverso, eu falei assim, gente, É muito louco, né, cara? Conversa de nerds, vamos lá, gente. Vamos, Arrepia gente. agora. Não, isso aí é outra, deixa eu chama depois. Eu venho. Me chama pra um geek aí que tá Eu chegando. venho. E aí eu comecei a fazer uma coisa atrás da outra. Aí parei no tarô, que era uma coisa que eu gostava também. Fui fazer o baralho cigano. E hoje eu leio o baralho cigano e sou astróloga. Gente, quero tudo. Aquela... Gente, como assim? Nunca tirei cartas, essas coisas pra mim. Assim, não sei nem como funciona. Essa era uma história engraçada também, porque ao mesmo tempo que eu dançava forró, naquela época, em Ribeirão tinha uns momentos, assim, do ano que vinham uns ciganos, né, nas praças. Acho que toda cidade tem, né? Sempre tem. E às vezes eu tava andando com a minha mãe, e minha mãe assim, não olha. E eu queria ir lá junto, Quero saber o que tá acontecendo. Aqui, tá. Então sempre me chamou muito essa energia, né? E aí, enfim, aí fui estudar astrologia e para autoconhecimento. E aí eu tive um ápice, assim, nesse meio tempo, depois de uns 2 anos estudando, eu fui fazer um intercâmbio no Canadá para estudar inglês mesmo, era uma coisa que eu queria e tal. E lá eu tive uma decisão. Falei assim, a hora que eu voltar para o Brasil, eu vou trabalhar com astrologia. Vou fazer essa transição de carreira. Caramba! E aí voltei. Quando eu fiz isso, eu era casada na época. Eu fiz isso e aí, bum, do Doutor Estranho de novo. Pá! Sério, cara. Aí a vida mudou e foi a minha alternativa no momento, assim. Eu comecei, não larguei o jornalismo de tudo. Eu aprendi que eu poderia conciliar as coisas, né? Eu não precisava... Isso é uma crença que as pessoas... Que a gente é ensinado, né? Que você tem que desistir de uma coisa para outra. E, na verdade, não. Se você sabe, se você se especializa, se você gosta, se você está de coração nas coisas, você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer o que você quiser, né? E isso eu fui aprendendo na marra, na prática mesmo, sabe? Não precisava largar o jornalismo, eu poderia ressignificar o jornalismo. Sensacional. E aí foi o que eu fiz e estamos até hoje. Então, é isso. O que faz um astrólogo? Vamos lá, vamos mais a fundo disso. O astrólogo, ele tem esse conhecimento de fazer uma leitura, né, de pontos astrais. Então, quando a gente pensa na principal temática da astrologia, a gente acha rapidamente que é o horóscopo. E não é. Na verdade, é o mapa astral, né? Porque quando a gente nasce, nós temos uma configuração astral. Então, o mapa astral nada mais é do que uma fotografia simbólica tirada do céu no exato momento do seu nascimento. Essa fotografia, ela vai trazer... graficamente, vamos dizer assim, graças a Deus a tecnologia pode hoje nos mostrar isso, porque nos primórdios os astrólogos faziam à mão. Nossa, gente. Né? louco. Então, graças a Jesus, a gente tem a tecnologia. Mas nada mais é do que ela traz os posicionamentos principais de constelações, que são signos, e de planetas. Então, de acordo, a astrologia, na verdade, a gente interpreta os posicionamentos planetários sobre um ponto de vista energético e não físico. A gente não quer briga com a astronomia. A gente só tá trazendo aqui a outra parte. A parte mais sensível, a parte né, da fé, do invisível, vamos dizer assim. Da energia mesmo. Caraca, Caramba. e como é que surgiu a astrologia? De onde que veio tudo isso? A astrologia ela vem dos primórdios, né? Assim, da época de babilônios e etc., que utilizavam justamente os pontos do céu para fazer pequenas previsões para o seu dia ali. Então, de repente, fases da lua, justamente por conta de colheitas e plantios, etc. Então, começou lá nessa época. Caramba. Dizem, né, algumas lendas, que os reis magos eram astrólogos. Né, que viram através das estrelas de pontos no céu também para chegar até a manjedoura de Jesus. Que interessante. Por isso que o dia do astrólogo é dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Entendi. Então, teoricamente, eles eram astrólogos. Teoricamente, eles eram astrólogos. Entendi. Então, vem desde essa época e vem se aprimorando, né? Vem se aprimorando com estudos. É um estudo. Se você pega um mapa astral, você fala, meu Deus, é cheio de angulação, é cheio de Eu fiz o meu, não oposição, entendi nada. Falei, quadratura. gente, Realmente, dá pra ler uma pessoa através do mapa astral dela? Dá pra saber ler uma como é que ela pessoa. é? Você já Dá pegou pra uma pastra e falou, ih, Ixi, isso aqui Deixa é eu melhor... ver. Já. sério?
Já. Sério? Medo, agora eu fiquei com medo. Faz o meu, Não, então. na verdade, É assim, melhor não fazer então, o meu, é né? aí que a gente vai desmistificar. O mapa astral, todos os mapas, ninguém aqui, gente, se a gente tá aqui, a gente a gente tá aprendendo. Ninguém aqui tá perfeito e é anjo. E, Fofa, né, galera? Tá todo mundo, Tá incentivando. Boazinha. Boazinha. Mas todos os mapas trazem pontos de oportunidades e desafios. Isso é um fato. Né? Então, todos nós trazemos aqui pontos no mapa que temos mais dificuldade em lidar, em ser, e outros que a gente tem mais facilidade. O mapa, ele vem para trazer isso à tona. Então, falar assim, ó, nessa área aqui, isso aqui você precisa, né, de um pouco mais de incentivo, um pouco mais de força para lidar, um pouco mais de prática, um pouco mais de... Mas não vai te impedir. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, porque esse desafio do mapa aqui ferrou. Ferrou, nunca mais eu vou conseguir, nunca mais. Não vai, né? Porque justamente você torna público assim para você, no caso. Você torna visível isso. E aí, quando você lembrar dessa situação, você vai lembrar que você tem isso no mapa e falar assim, não, é um desafio, então eu preciso lidar com isso melhor. E não muda, é isso mesmo? Não muda. Se você fizer uma astral hoje, ano que vem, Não, é tudo igual. porque ele é de acordo com a data do seu nascimento, seu horário de nascimento. Então, não vai mudar. Gente, E ele não que fala legal. de passado e futuro. Tem algumas leituras na astrologia que falam de passado, de vidas passadas. Nossa, sério? Sim. E quando a gente fala de futuro, é muito engraçado, né, sobre isso. A gente fala de tendências, tá? Por quê? Eu posso te falar um futuro lindo aqui agora. Se eu vou sair dessa porta, você vai falar assim, não, vou fazer outra coisa. Você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Você muda. Por isso que eu não acredito muito nesse contexto de destino. Porque o destino mudou. Não, você constrói o seu destino todos os dias. Você tem tendências. Então, por exemplo, você é de Libra, que você já tinha me Sim, falado. sou Libra. Você tem uma tendência a ser uma pessoa sociável. Uma pessoa a ser comunicativa, Tá. né? Então, isso é uma tendência. Mas se você virar pra mim e falar assim, não, eu não quero fazer isso, Se eu me trancar no quarto, conversar com ninguém, não vou ser uma pessoa tá comunicativa. tudo certo. Entendi. Meu, e a Erika é muito isso. Eu falo, Qual é a gente, tendência de um escorpião? Ah lá, já Eu sou ela começou. De tanto. acordo com os memes do Zodíaco, a tendência de ser escorpião é ser um vingativo, um ciumento coisa possessivo. boa. Vejo vingança, Um aquela. beijo de vingança. Mas o mapa astral, voltando um pouquinho nele. Então, se a pessoa fala assim, eu quero previsionar meu futuro através do mapa astral, ela consegue ter um Ela direcionamento. consegue ter um direcionamento de acordo... Porque, assim, a verdadeira astrologia a gente começa pelo entendimento do seu mapa, quem é Certo. você, né, de acordo com a astrologia, e o que está acontecendo hoje, como te interfere. Então, vamos supor, hoje nós estamos com o Sol em Gêmeos, né? Se você sabe onde você tem Gêmeos no seu mapa, você sabe onde esse Sol, vamos dizer assim, onde é que essa energia que está acontecendo hoje interfere na sua vida particular. Gente, Nossa. que incrível. A gente precisa aprender esses negócios, alguma Sim, coisa assim, pra ver gente. né, como é lidar com a vida, né? É, então, aprender. Exatamente. O que é mais Caraca. fácil, por exemplo, a Lua, né? Então, a Lua, ela tem um ciclo de 28 dias ao redor do zodíaco todo. Ela fica mais ou menos 2 dias em cada signo. Se você sabe a tua Lua, por exemplo, você sabe a sua Lua? Não lembra. Eu vou dar a minha. Meu A minha Lua é em ascendente só, peixes, por exemplo, tá? Todo mês que a Lua estiver em peixes, eu sei que eu vou estar mais emocional. Por quê? A Lua, no aspecto astrológico, ela é um símbolo emocional, sentimental. A Lua é um símbolo de água. Então, quando a gente pensa na Lua... Por isso que a mulher, ela é mais sensível quando a gente muda as fases da Lua. A gente já ouviu falar, por exemplo, que o ciclo menstrual, ele tem muito a ver com as fases da Lua. Ai, Né? gente. Então, a Lua na astrologia, ela fala de sentimento, ela fala de passado, ela fala de emoção. Então, se eu sei a minha Lua, quando eu escuto, que eu vejo no horóscopo, nas redes sociais, a Lua tá em peixes, tá explicado por que eu tô mais assim. E, às vezes, a gente pode reverter isso. Não precisa ser tão sugestionado. Sim. Então, eu sabendo que eu vou entrar numa questão mais emocional, eu consigo reverter. Então, a astrologia, ela vem também para tirar um pouco essa coisa. Eu até estava falando isso ontem no curso que eu faço. Eu amo essas pessoas que falam assim, fala tudo na sua cara, que grita, que diga, porque eu sou de Áries. Não.
Tá Não, jogando querida, no você é signo, grossa isso. mesmo. Você é sem educação apenas. Não vem culpar a sobre astrologia isso, né, sobre amiga? isso. Culpa o signo. E falando em signo, já que a gente entrou nesse assunto, de onde surgiram os nomes? Quem que deu os nomes pro signo? Isso eu não consigo te explicar, porque isso, assim, vem com o tempo, tá? Então, mas são 12 signos que a gente tem. Uhum. São 12, né, de acordo com as constelações que a gente tem. Então, quando você nasce, né, naquele momento que você nasce, você está sob a regência de um signo, exatamente. Né? Eu não sei te dizer de qual foi a origem do porquê desses nomes, tá? Mas quando a gente nasce, a gente tem essa regência, vamos dizer assim, de determinados signos. E sobre eles, é possível a pessoa que nascer no mesmo dia ter signos diferentes? É possível. Na verdade, assim, não a pessoa. Como assim, Tipo assim, gente? 2 pessoas no mesmo dia com Isso. signos diferentes. Isso, porque depende muito do momento em que o Sol entra nessa constelação. Então, vou te dar um exemplo. No último dia 20 de maio, o Sol entrou em Gêmeos. O Sol entrou em Gêmeos às 22 horas e 22 minutos. Quem nasceu às 22h20, por exemplo, do dia 20, ainda era de Touro. Nossa, será que eu sou Libra? Será que eu sou escorpião? Porque eu vou explicar pra você, Você o que nasceu acontece. dia 22 de outubro. E ela 23 de outubro. Ela 23, não, eu acho que ela já é escorpião. E Graças eu? a Deus, meu. Porque eu amo Gente, meu signo. horário. acho que Você foi nasceu? 8 horas da manhã. Ainda era Libra, se não me engano. que Que boa notícia, Que ano Vivi, que porque você tu- nasceu? 86. 86? Me dá uma boa notícia, Não, é Vivi. Libra ainda. Eita, coisa boa. Eu sou Libra. escorpião mesmo. Que eu porque- sou ela, tanto que é escorpiana. Você pensou se eu sou, cara? Eu tô aqui. Não, porque normalmente isso acontece nesses dias 22, assim, 22 e tal. 23 já seria o primeiro dia de escorpião. Eu que tá- Graças a Deus, tô feliz Eu agora, que tava correndo um gente. risco, então, olha. Putz. Se tivesse Nada nascido contra Libra. meio-dia já era. Não, foi de manhã. Tem certeza Eu que foi de acordo manhã? cedo, desde Meu, quando eu nasci, cara. Se não for, eu já vou Não, mudar, vai ser vamos a postar em Stroga todos tá os falando lugares. aqui, Vivi, cara. Se não for 8 da manhã, se for Não, vai depois do ser, eu meio-dia. vou mandar meu coisa de Não, nascimento pra você. eu tenho certeza que é Libra ainda. É Tá vendo? libriana mesmo. Já tem o Tô jeito aliviada, aí, tô né? até aliviada, eu vou até dormir melhor essa noite, cara, com certeza. Ô, Vivi, qual a diferença de tarô e horóscopo? O tarô são as cartas, né? O oráculo. Então, são cartas que também milenares, assim, de conhecimentos muito antigos, que trazem arquétipos que também fazem essas previsões, né? Essas tendências de futuro, falam um pouco de passado e tal. O horóscopo, ele é mais focado na astrologia. Então, ele é mais focado no estudo astrológico. Algumas pessoas, é muito normal, é muito comum que o astrólogo também leia tarô e vice-versa, porque acaba que, como são dois conhecimentos distintos, mas voltados para o autoconhecimento, eles acabam misturando, vamos dizer assim, para dar uma coisa mais completa, né? Uma análise mais completa. Legal. Mas são duas coisas diferentes. De onde vem a palavra horóscopo? Horóscopo. Do que significa? O Por que horóscopo, na verdade, ele é uma astrologia diária, tá? Tá. Então, a gente pega o mapa do dia, vamos dizer assim. Como que é o mapa do dia? A gente vê o céu do dia, Certo. tá? Então, hoje, por exemplo, o Sol está em Gêmeos, Vênus está em Áries, Plutão está em Capricórnio. A gente vê o que eles se conectam, né? E aí a gente interpreta isso de uma maneira geral. Geral que eu digo, por quê? Porque ela não é focada em você. Ela é focada nos signos. Então, todo mundo que é de Libra vai ter uma interpretação do porquê que esses pontos estão hoje, de como que esses pontos estão hoje para Libra, de como esses pontos estão hoje para Escorpião, porque cada signo vai receber essas informações de uma maneira, né? De um jeito e em um aspecto. Então, é porque complexo. Tem também. gente chega assim, minha mãe fala, Sheila, escorpião hoje. Hoje, Ela vai rir agora, mas ela vai dizer, ih, ó, filha, nosso signo, que ela é libriana também, nosso signo, toma cuidado. Eu falo, ai, gente, vai dar E ruim. cada dia é Cada que ela, dia todo muda. dia ela tá ouvindo Cada isso. dia muda porque a gente tem pontos que mudam, né? Todos os dias mudam as configurações. Então, todos os dias, esse encontro planetário, os encontros, na verdade, eles mudam a configuração. Então, todos os dias nós temos aí uma interpretação para os signos. E assim, o horóscopo, ele é 1% só de tudo que a astrologia é.
Porque, como eu falei, ele é uma interpretação pro signo. Mas quando a gente pensa para você, quando você tem esse conhecimento do mapa exatamente, você consegue utilizar isso melhor nos setores da sua vida, no que está acontecendo no momento. Ah, então Que você tipo, legal. pode pegar o horóscopo do dia se você tiver o mapa especificamente pra Isso, você. Exatamente. Então, por Ah. exemplo, hoje, vou adiantar aqui. Hoje nós temos um posicionamento um pouco complicado de Vênus, que é o planeta do amor, né? Então, Vênus está em Áries. Tem um posicionamento um pouco difícil com Plutão, que está em Capricórnio. Então, vamos traduzir. Eu tô aqui. Legal, Tá. Vivi. Vênus, que é o planeta do amor. É. Plutão, que é um planeta que fala sobre transformações, que fala sobre encerramento de ciclos. Certo. Então, na astrologia hoje, eles estão fazendo uma quadratura. O que significa? Eles estão tensionados entre si. Áries com Capricórnio, que são os planetas que eles estão... Aliás, que são signos que eles são incompatíveis. Áries de fogo, Capricórnio de terra. Então, eles formam uma tensão. Então, quando a gente fala isso na interpretação, significa que relacionamentos amorosos hoje, cuidado com discussões que podem ir por um pouco a mais. Ah, tá tudo muito aflorado. Tá muito aflorado. Então, principalmente relacionamentos assim que estão aí já nessa tensão, que estão sendo empurrados com a barriga, sabe? Que hoje podem ter aí alguma finalização. Entendi. Caraca, essa pessoa já sabe dessas coisas, dá pra evitar um É. monte de coisa, né? Ela sabendo onde ela tem Áries, por exemplo, que é onde, né, Vênus tá, onde ela tem Capricórnio, no mapa, ela sabe exatamente quais pontos. Porque isso a gente tá falando, isso tô falando aqui de uma maneira geral, Sim. tá? Mas se ela sabe esses pontos, ela fala, eu tenho Áries, de repente, na minha casa de trabalho. Então, poxa, tudo bem, mas eu tenho que ter cuidado também aqui com uma questão no meu trabalho. Entendeu? Então, isso ela vai interpretando para ela também. Sensacional. Qual que é a função do ascendente? O que é o ascendente? A gente é bem leiga, né? Não entende nada, Mas cara. é muito curiosa pra saber sobre tudo isso. O ascendente, ele é tão importante quanto o nosso signo. O ascendente, ele é o signo da nossa personalidade. Ixi, o meu é Sagitário. Eita, coisa, né? Não, tá bom. Tá bom, tá bacana. Festeira? Festeira. Ela fez uma cara que É que eu vou falar assim... tem melhores, né? É que eu Tem faço, melhores, né, que meu? Libra com Sagitário é muito do rolê, né? Do rolê demais. E meu pai é Sagitário, minha mãe é Libra. Olha que loucura. Mas isso é uma... Tem nada a Uma ver, é coincidência. né? Às vezes a não gente misturei os fica dois. conjecturando. né? Deixa eu ver, então. Não, Mas tem é uma nada a ver. coincidência. O ascendente, ele é a nossa personalidade, né? Então, quando... Vamos supor, a gente se conheceu aqui e sem vocês me falarem os signos de vocês, quem faz essa coisa do outro, da conexão com o outro, da primeira impressão que fica, do cartão de visitas, é o ascendente. Ah. Por isso que é aquela famosa assim... mas você é tão boazinha, nem parece que é de escorpião. Achei. Sabe? Já me falaram bastante. Porque Nossa. as pessoas, na verdade, enxergam o ascendente. Quem tá muito perto... Você lembra o seu ascendente? Não lembro. Quando eu fiz, eu não sei se eu fiz certo, Vivi. Deu Aham. Capricórnio. Não sei se é isso Pode mesmo, ser. se não Pode é. Tem cara de... Tem jeito de Capricórnio? Tem um jeitinho, tem um jeitinho. Qual que é o jeito de Capricórnio, Vivi? O jeito de Capricórnio é mais... quando eu falo ponderado, não é uma questão assim de... É uma questão de ser muito responsável com as coisas. Eu sou Sabe? Capricórnio. É Capricórnio. É muito sério em muitas coisas. Capricórnio. Não leva muitas coisas na brincadeira, sabe? Eu costumo dizer que essa galera de Capricórnio, ascendente, lua e quem é de signo, é um mini adultinho quando era criança. Meu Deus do céu, É Capricórnio, gente. cara. É Capricórnio, certeza, meu ascendente. Aí, até melhor que escorpião, aquelas, né? Não, eu gosto de escorpião bastante. Mas acontece. Então, assim, o ascendente, ele é a minha primeira impressão. Ah, entendi. É o que o mundo me vê e é como eu enxergo o mundo. Então, muito provavelmente, se você for de Capricórnio mesmo, ascendente em Capricórnio, você enxerga o quê? Eu preciso batalhar muito pra chegar onde eu quero. Eita. Deve ser. Deve ser, né? Mas o que significa essa questão do planeta com o horóscopo? Porque tá tudo em Lua, em Vênus, em Marte? O que é tudo isso? Porque os planetas, eles fazem os seus movimentos planetários, né? Então, eles fazem os seus movimentos, então eles vão chegando nos signos, vamos dizer assim, né? Certo. Comumente falando. Então, eles vão... E cada planeta vai ficando uma temporadinha em cada signo.
E quando eles ficam em uma temporadinha em cada signo, eles trazem essas energias específicas. Ah, então cada planeta tem uma energia. Cada planeta tem uma energia, exatamente. Certo. Quando eles entram em determinados signos, né? Quando eles fazem essas mudanças de signos, eles também trazem energias específicas de acordo com o signo que ele está. Caramba. Então, por exemplo, o Sol acabou de entrar em Gêmeos. Vou utilizar isso porque acabou de entrar mesmo. O Sol entrou em Gêmeos. E é importante falar que o Sol na astrologia é considerado planeta, tá? Astrônomos, por favor, não me queimem. Mas Gente. Sol e Lua. Na astrologia, a gente considera como energia planetária. Ah, Tá? caramba. Então, o Sol entrou em Gêmeos. O que significa? Gêmeos é um signo de ar, do elemento ar, extremamente comunicativo, inteligente, dinâmico, curioso, fala sobre vários assuntos, aquelas coisas todas. O Sol na astrologia é o nosso brilho pessoal, é a nossa luz, é a nossa energia, né? É a nossa autoestima, nosso autocuidado. Quando o Sol entra em Gêmeos, para todos os signos configura o quê? Um aumento, vamos dizer assim, desses assuntos que Gêmeos diz. Então, estudos, conhecimento, curiosidades, comunicação. Gêmeos, ele rege muito, muito a nossa comunicação. Então, todo gêmeo... Não conhece um geminiano? Ah, conheço. Trabalhei com uma há muitos anos. Então, Gêmeos tem muito essa questão de ser dinâmico, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, para todos nós, quando o Sol entra em Gêmeos, ele configura um aumento, por exemplo, nos assuntos ligados a conhecimento, a comunicação, a trabalho, projetos. Então, essas coisas acabam demandando mais rápido, essas coisas acabam mais ganhando produtivo? movimento, produtivo, que legal. um pouco Caramba. ansioso. Então, tudo isso a gente une, né, a energia do planeta com a energia do signo e aí a gente traz essa interpretação para todos. Que sensacional, Nossa, são gente. quantos planetas? Só Junto Lua, com o Sol e a Lua, a gente considera 10, incluindo Plutão também. Ah, Qual que é o maior mito da astrologia? O maior mito? São vários, né? Tem muita gente que tem medo até, né? tipo, de saber, astrologia é não. religião? Não é. Tipo, É bom falar isso, não é. A astrologia é um conhecimento, né? Você pode ter a sua religião naquilo que você acredita. A astrologia é a parte disso. Eu considero a astrologia mais como um autoconhecimento mesmo, assim, independente, porque a gente né, independente de religião, nós somos pessoas que a gente quer aprender, quer se conhecer e tal. Então, não, a astrologia não é uma religião. Eu acho que o maior mito é aquele que fala que o ascendente como que é? Que o ascendente prevalece depois dos 30. Não sei se já ouviram falar esse. Não, nunca. Então, é aquela coisa... Todo mundo me pergunta sobre isso. Fala assim, mas é verdade que o ascendente fica mais forte que o signo com 30 anos? Não. Porque, como eu falei, o ascendente ele é a nossa personalidade. Né? Então, até os 30 você E o signo tava tudo é o certo. quê, Vivi? Se o ascendente é personalidade, O signo é a nossa missão de vida. Ah, É a nossa que lindo. essência. É a nossa Forte, né? essência. O signo é o nosso sol. Então, quando a gente fala assim, o meu sol, o meu signo solar, o seu signo solar é Escorpião, o seu signo solar é Libra. Certo. Então, tudo isso que eu falei do sol até agora é o que esses signos representam para vocês. Então, todas as características de Libra é a tua energia interna. E de Escorpião, a tua. Faz total sentido. Agora isso, entendi. Então, gente. missão de vida, signo e personalidade. Ascendente e emoções, a lua. Então você tem que sempre Caramba. estar vendo tudo isso. Esses três, se você souber, já é bastante coisa, tá? É meio caminho andado porque a gente fala que é a tríade, né? A tríade da personalidade. Então, eu tenho um signo que me fala de quem eu sou internamente e que eu decido se eu vou mostrá-lo para o mundo ou não, tá? Certo. Então, por isso que... porque eu sou... Não, filha, você é grossa mesmo, você pode controlar isso, né? Não é porque você é de Áries que você tem que Tem explodir com nada todo a mundo. ver. Então, você pode dar aquela controlada. O ascendente, que é a forma como eu vejo o mundo e como o mundo me vê, né? E a lua, como são as minhas emoções. Dependendo do signo que ela está, do seu signo lunar, é como você reage emocionalmente aos fatos que acontecem na sua vida. Entendi. Mas a pessoa pode tomar decisão na vida com base na astrologia? Tipo, hoje... Tem gente que sim. É. Tem gente que sim. Eu diria que, assim, é legal a gente saber as tendências, tá?
mas não ficar preso. Porque a gente tem nosso livre-arbítrio, a gente às vezes pode mudar. E eu acho muito que, eu sei que é meio clichê a gente falar isso, mas os erros a gente aprende. Demais, cara. Nossa. Então, se a gente ficar também por uma questão muito certinha, uma linha, um plano perfeito, dá errado, né? Uma hora dá errado. Com certeza. Alguma pessoa chegou a te fazer uma pergunta estranha, algum pedido estranho? Ah, já. Várias. É muito comum que ela dá todo exemplo, dia, né? Então. Da pior, Tipo, o mais estranho de todas. O mais estranho, eu estava atendendo, eu faço atendimentos, né, particular. Legal. E essa pessoa me perguntou quando ela ia morrer. Sério? Nossa. E ela tava super bem. Ai, tipo, caramba. não tava com nenhum problema. Mas dá pra saber isso? Então, Ixi. dá. Eu acho que eu não quero Sério? saber, não. Dá, mas eu também tava atendendo ela no tarô, né? E ela queria saber exatamente, e aí eu... Por quê que você quer saber? Curiosidade. Eu falei, não vou te falar. Pra essa semana não tá, não, mas... Não vou te falar, porque assim, não tem porquê, cara. Você tá querendo... eu quero saber. Eu falei, não vou te falar. Sério que esse dá pra tipo de saber, assunto cara? eu não vou te falar. Até porque muda totalmente a percepção, a cabeça da pessoa, né? Você começa, é lógico. Lógico, a pessoa até para de Qualquer saber. coisa que começa a acontece, sugestionar. fala, é E agora. eu já atendi É. ao contrário também. Eu já atendi um rapaz, um rapaz, que já tinha ido numa outra pessoa e que ela tinha falado que ele tinha pouco tempo de vida Gente. e não tinha. Nossa. Né? Então, assim, não, calma. Não é assim. Né? Então, Mas, tipo, do seu, assim, que agora você é especialista, você consegue ver coisas assim que você fala, cara, não queria saber disso, acabei que... Sério? Do nada, assim, sem Você fala... as cartas, sem nada, sem o... Não, assim, eu sempre... Claro, não tem nem como, né? Eu não posso fazer isso para outras pessoas sem fazer para mim. Né? Entendi. Então, eu fiquei estudando lá tempão, já como autoconhecimento, para na hora que eu decidi que eu ia botar a cara no mundo, falar, não, eu tenho o meu estágio aqui, né? Eu não faço absolutamente nada, não compartilho absolutamente nada se eu não estiver fazendo isso para mim Sim, também. tem que passar né? pelo processo, né? Tem que passar pelo processo, que é muito fácil. Né? Vai lá, especialista e tal, mas tô dela não imune. sabe. Não, ano passado, por exemplo. Então, assim, quando eu vi... quando eu tava fazendo aniversário, foi um acontecimento no dia... Eu faço em fevereiro. E aí, naquele dia, como eu falei do mapa do dia, né? Sim. Dá pra saber, por exemplo... A gente tem o mapa astral, que esse não vai mudar nunca. E a gente tem o mapa de aniversário, que a gente chama de revolução solar. Olha. O que significa isso? Quando você faz aniversário, você faz um mapa daquele aniversário desse ano, por exemplo, e ele vai durar até o seu próximo aniversário. Então, nesse ano, a gente vê as tendências que podem acontecer. Que legal. Né? Eu não sabia disso, não, de mapa então de isso, aniversário. isso é uma outra interpretação. Entendi. Então, na verdade, a astrologia faz o quê? Ela pega o seu mapa astral, que não muda, lembra aquele do seu, né, que você nasceu, e ela sobrepõe a esse mapa do aniversário. Ah, entendi. Que Entendeu? show. E aí, eu tava dando uma olhada no meu do ano passado, do aniversário do ano passado, e aconteceu que eu sou aquariana, e aquele ano, o ano passado, praticamente todos os planetas estavam em aquário. Então, tava Marte, Vênus em aquário, Lua em aquário, Sol em aquário, Saturno, Júpiter. Nossa. Gente. Só Plutão e Netuno não estavam. E eu, assim... Esse ano, eu acho que eu tenho um desafio grande aqui. E, de fato, e foi. Foi que foi. Foi desafiador. Caramba, meu. Né? Lidar com todas essas energias. E falei, bom, então vamos que vamos. Mas E aí, assim, pelo menos você já sabia o porquê que estava acontecendo. Muitas vezes, Sim. a pra gente quem não não sabe. entende, fala, Sim. meu Deus, o que tá Acha que é acontecendo um na minha azarado. vida? É. Eu não Não. dou sorte. Não, Que mas isso? assim, a astrologia, os pontos, né, planetários, de signos, etc., eles vêm exatamente como um alerta. Então, assim, olha, se você continuar fazendo isso, é esse o resultado que você vai ter, né? Então, vamos mudar, vamos dar uma olhada para cá, olhada para lá, né? Por que agir com tanta ansiedade? Por que agir com tanto ímpeto? Cada signo traz uma energia. Então, por exemplo, quando a gente tem uma predominância de planetas no signo de Áries, por exemplo, Áries, ele é desse jeito, ele é impetuoso, ele é nervoso, mas ele é determinado, ele é corajoso, ele tem iniciativa. Então, por que eu vou vibrar só no lado negativo? Eu tenho um lado positivo também. Né? Então, a astrologia, ela dá esses dois caminhos. E aí a gente escolhe qual que a gente quer.
Caramba, sensacional. E Você tava o- falando sobre ansiedade aqui. Eu tô assim, Fiquei gente. super... Galera, a gente tá aqui de boca aberta. A Vivi tá falando, a gente... Porque, cara, eu tô desmistificando. Eu não sabia tanta coisa assim, que nem tá no mapa, né? Mas enfim. É pode seguir. loucura. Qual que é o signo mais ansioso, mais inquieto? Mais ansioso é Gêmeos. Gêmeos? Sério? Mais ansioso, depois Áries. Porque Gêmeos, ele é regido por um planeta que é muito ansioso. Que ele é... A gente fala que ele tenta perseguir o Sol, né? Ele é mais rapidinho, assim. Ele anda pertinho do Sol, que é Mercúrio. Então, Gêmeos é... Se você falou que trabalhou com uma geminiana, né? Trabalhei. Minha prima também é geminiana. É uma pessoa que é um olho no peixe, outro no gato. Então, assim, ó, Ai, ela falou isso, exatamente isso, a Tati, né? Ela falou assim, eu sou Ela aqui, é. eu tô aqui, tô ali, tô pá. é isso aí, né? Justamente porque que a mente, ela não para. Gêmeos é muito ansioso. Áries também. Mas por que Áries? Áries é porque gosta de fogo puro. Entendi. Né? Então quer fazer acontecer, vamos lá, blá, blá, blá. Eu costumo dizer que Áries é fogo de artifício. Plá, explode, depois volta. O signo mais animado. O mais animado é Libra. É! Depois Sagitário. Nossa, pelo amor de Deus, cara, velho. Tá vendo? Tem hora que Libra, ela Sagitário, Gêmeos também. Animadinhos. Animadinhos. Legal. Pra esse ano de 2022, uma curiosidade. Você falou que dá pra entender, né? Voltando um pouquinho no que a gente tava falando ali atrás. Saber do seu ano, seu aniversário. Vamos pegar aqui o ano de 2022. Estamos aí entrando em junho agora. O que a gente pode esperar daqui pra frente, até o final Assim, do o ano? universo, né? No geral, porque também no não tem geral, como... pras pessoas, Esse ano é um ano, eu não sei se vocês estão percebendo, eu até estava falando isso desde o final do ano passado, nos vídeos, tal, nas coisas, que é um ano que está passando muito rápido. Né? Real. Nós estamos em Demais, junho demais. já. Meio do ano já, né? né, cara? Ele está sendo regido por um planeta, que é o planeta de Gêmeos, exatamente. Ah, tá Mercúrio. aceleradinho tá mesmo. explicado. Entendi. Então a gente tá nessa pegada de bora lá. Ah, entendi. Pro final do ano, as coisas elas continuam nessa pegada, tá? Mas esse é um ano de muita... É como se a gente quisesse inconscientemente resolver o tempo perdido, tá? Se a gente utilizar essa energia até o final do ano para realmente focar nas coisas que a gente quer e não fazer assim, plá. Não, eu vou atirar e vamos ver quem acerta. Não, foca, né? Focado. Claro que não existe o plano perfeito, como eu falei. As coisas mudam, tá? Mas se a gente tiver mais clareza de onde a gente quer chegar, o caminho fica mais claro. Então, todas as energias até o final do ano, elas meio que vão trazendo alguns desafios justamente pra gente lembrar do que a gente precisa focar de Nossa, verdade. isso é um perigo, né, Vivi? Porque assim, a gente saiu de 2 anos que todo mundo ficou em casa. Daí tá todo mundo já com aquele gás de querer fazer as coisas quando sai de casa. E Exatamente. ainda junta com essa questão de estar em Gêmeos. Loucura, né? Exato. Deve estar assim Mas, muito... ao mesmo tempo, é uma facilidade que a gente tem, porque por mais que a gente fale assim, não quero, não vou, vai. Ah, dá uma empurrada. Ou vai ou racha, vai, né? vai. Sabe por quê? Porque essa energia planetária desse ano, ao mesmo tempo que ela facilita muito nessa questão de vamos, ela traz um sentimento que é um desafio, que é o sentimento do, meu Deus, parece que eu não estou fazendo nada. Ah, sim. Da autocobrança. Putz. Qual que é o perigo disso? Você entrar nesse vórtice e achar que, tipo, eu tô realmente... Então, assim, por isso que a saúde mental é importante. Gêmeos, assim como Libra e assim como Aquário, eles são signos que regem o poder mental. A nossa saúde mental, né? Então, é uma energia que por isso que nós estamos cada vez mais focados em resolver a nossa saúde mental, porque vem construindo isso. Então, esse ano, a gente pode demandar as nossas coisas, mas lembrando também dessa questão, né? Então, não dá para atirar para todos os lados, não dá para entrar nesse vórtice também de, meu Deus, não estou fazendo nada, quem sou eu no mundo, essas coisas. Certo. É direcionar, tá? Por mais que a gente fale assim, não quero fazer, não tô afim, tô aqui empurrando com a barriga, a gente vai precisar se impor Vai em ter algum que fazer, momento. né? Sim, Não vai tem ter que fazer. jeito, né? Agora, o que é planeta retrógrado? É assim que fala? Retrógrado? Retrógrado. O que significa isso? O planeta, lembra que cada planeta traz uma energia específica, Certo. né? Então, quando a gente pensa em retrógrado, o planeta não está virando ao contrário, não é isso. Mas energeticamente, sim.
É como Certo. se ele parasse de nos enviar essas energias que normalmente ele nos manda. Uhum. Então, o mais comum, Mercúrio retrógrado, né? Que nós estamos atualmente, inclusive. Eu vi algumas coisas, tá retrógrado do Mercúrio. Falei, gente, o que significa isso? Mercúrio, ele é o planeta, como eu falei, de Gêmeos. É o planeta do ano, inclusive, né? E ele fica retrógrado, ou seja, ele para de nos enviar as energias que normalmente ele envia. Mercúrio, ele trata dos assuntos de comunicação, de trabalho, comunicação interpessoal, comunicação digital, qualquer tipo de comunicação. E tudo aquilo que facilita o nosso dia. Aparelhos eletrônicos, coisas que demandam rapidez, agilidade para o nosso cotidiano. Quando ele fica retrógrado, parece que as coisas meio que param de funcionar. Então, assim, parece que as coisas, elas demoram mais para acontecer, ou demoram mais para agir. Ele Aquilo que você falou, aquela oscilada, tipo, parece que vai, mas ao mesmo tempo não tá indo. Isso, exatamente. E aí todo mundo tá agitado, mas não tá indo. Exatamente. Ai, confuso, hein? Gente, é muita coisa, né? Muito, né? Eu tô É. impressionada, cara. E fica assim, aí... Ele fica mais ou menos 20, 25 dias assim. Ah. Mercúrio, Nossa. tá? Outros planetas ficam mais tempo. Nossa. Mercúrio fica ele fica mais tempo, ele fica menos tempo retrógrado e mais vezes ao ano. Então, por exemplo, essa agora é a segunda vez dele retrógrado esse ano. Ele já tinha ficado lá em janeiro. Certo. Agora ele fica até 3 de junho para com esse movimento, Entendi. né? Então, geralmente, nessas épocas é quando a comunicação ela fica mais truncada. Aparelhos eletrônicos que pifam, coisas do nosso cotidiano que demoram mais para acontecer. Redes sociais, todas as vezes que tem Mercúrio retrógrado, tem uma mudança. Mark Zuckerberg, Gente. acontece alguma coisa. Dá um negocinho nele lá, ele já fez o Instagram, Exatamente. Facebook. Ontem, por exemplo, a gente teve essa questão do Instagram. Sim. E em janeiro, a mesma coisa, a gente teve uma parada. O ano passado, em outubro, foi o mais... Aquela vez que saiu tudo fora do ar, Do WhatsApp, também era tudo. Mercúrio retrógrado. Que loucura. Gente, então você pensa, ih, vai dar Tem alguma tudo- coisinha tem tudo a aí, ver. vai tão... Ai, gente, que Então, loucura. mas o que isso significa na prática? Então, Mercúrio, porque tá ruim, né, Vai parar, inimigo. né? Não é. Na verdade, a gente precisa desacelerar. Entendi. Então, quando um aparelho eletrônico de repente pifa, ou quando uma rede social sai do ar, justamente o universo quer o quê? Filha, atenção aqui, ó, no presente, nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele te força a parar. Ah, Já que entendi. você não tá parando. Exatamente. Cara, que Caraca, que sensacional. legal, Exatamente. velho. Eu nunca imaginei Eu que tinha também associação não. com isso. Então, toda vez que um planeta estiver retrógrado, justamente é para a gente desacelerar e prestar atenção naquele significado ou naquele setor que ele atua na sua vida. Então, se Mercúrio é comunicação, é trabalho, é a gente, né, na vida social, tal. Sim. Na hora que eu tenho um desafio nessas áreas, o que eu faço normalmente? Eu começo a ter atenção, falando, não, mas espera aí. Realmente, eu não precisava ter feito dessa forma. Nesse trabalho, eu poderia ter pensado melhor, eu poderia ter agido dessa outra forma. Vênus, por exemplo, que é o planeta do amor quando está retrógrado. Chega o quê? A problemática nos relacionamentos. Entendi. Né? Nossa. Aí já começa esse tipo de pensamento na minha vida pessoal. E por aí vai. Gente, tá tudo interligado. Nossa, é muito legal, Tá cara. tudo, Tá tudo cara. conectado, Eu tô cara. muito impressionada. Eu tô de boca aberta aqui, não para. E, tipo, você sabendo que existe isso, parece que eu tô passeio no mundo, né? Porque eu não existe sabia muita disso. energia, né? Uma coisa que explica a outra, que todo mundo acha que é acaso, mas também não é sempre um acaso, né, Vivi? Não, então, é aquilo, né? São uns eventos que acontecem no universo, né? E que a gente pode usar ao nosso favor. Porque eu faço parte de uma época da astrologia que ela é muito mais democrática, vamos dizer assim. A gente tem astrólogos aí mais antigos, que ainda estão até na mídia e tal, que são mais deterministas. Mercúrio está retrógrado, pelo amor de Deus, não sai de casa, não faça isso, faça Nossa, aquilo. gente. Sabe? E Mês não em é casa. assim. E não é assim, né? Eu recebo, às vezes, no direct, Vivi, eu preciso assinar um contrato, porque, né, como a gente fala de coisas do dia a dia, Mercúrio tem essa questão com venda, com comércio, essas coisas. Eu posso fazer isso? Eu não posso? Eu falei, pode, gente, a vida continua. A vida não pode parar, né? O que tá pedindo agora? Atenção. Então, você vai assinar um contrato, lê, relê. Entendeu? Porque pode trazer algum negocinho ali. O que esse posicionamento pede é atenção no agora. Sabe por quê?
Se a gente está pensando muito lá na frente, a gente está com um excesso de futuro. E a depressão é um excesso de passado. Sim. Hoje é o que constrói. Ontem não constrói amanhã. Hoje constrói amanhã. Se eu não tô com atenção hoje, eu não construo nada. Caraca. Então é daqui pra frente, É né? daqui pra O que já frente. foi, não adianta ficar vendo também sobre Já o passado, foi. que já foi, não vai mudar em nada. Exatamente. Então, É. às vezes, eu atendo, eu falo assim, eu quero saber das vidas passadas. Você Gente, tá aqui agora, é. agora. É. Eu vou te falar que você foi uma egípcia maravilhosa, que matou pessoas e É. etc. Pra quê? É, você vai ficar Isso invade a brisando, cabeça da viajando, pessoa, né? cara, Não e faz tem a pessoa porquê. viajar, né? Não tem porquê. Exatamente. Entendeu? Eu não sou muito a favor desse tipo de... Eu acho que, assim, para algumas terapias, tem até hipnoses que fazem Sim, isso sim. e tal. Uhum. Elas são sérias, até para tratar fobias e tal. Ok, mas assim, para você justificar o porquê que você não dá certo com uma pessoa, com uma vida passada, porque foi um karma, porque eu matei. Porque não, meu amor, é porque às vezes não deu certo mesmo. Se não faz sentido Pensar pra daqui quem pra mexer, frente, E as né? pessoas não gostam desse tipo de resposta, tá? Então, assim, é porque não é pra ser. É simples, né? Ai, Ponto coisa e vale. boa. É sobre isso e Não tá é tudo pra bem. ser. Não precisa nem de astrologia Mas pra não isso, né, precisa, Bia? não, É. mas, ai, porque de repente a gente tem uma ligação. Não é pra ser. Uhum. Relacionamento amoroso, assim como qualquer tipo de relacionamento, é uma questão energética, tá? Então, assim, vocês se conheceram através da energia que bateu. Ah, entendi. É uma coisa sutil que nem você viu, nem ela viu e acabou. É, até Legal. quando você entra num lugar só assim, nossa, não gostei, daqui tá Exato. esquisito. Sente, ai, tá meio Exatamente. pesado. É o famoso quando, assim como você não vai com a cara de alguém, meu santo não vai Não bateu. Por que Não, meu Falando santo esse não bateu? negócio de não foi com a cara de alguém, muita gente não vai com a minha cara só por causa do meu signo, Quando gente. ela fala que é de Eu escorpião. falo, qual que é seu signo? A pessoa vem, qual que é seu signo? Eu falo, escorpião. A pessoa fala... Então, mas isso aí é A uma única questão- pessoa que não isso- fez isso foi a Vivi. É que é Mas isso é profissional, uma né? questão de desconhecimento, né? Então, assim, a pessoa não sabe, a pessoa ouve falar. O povo tem medo de escorpiano. Por quê? Vamos lá. Escorpião, ele é o signo mais intenso do zodíaco todo, dos 12, tá? Porque é um signo do elemento água. Então, assim, quando a gente fala do elemento água, a gente já tá falando de emoção. A gente já tá falando de lado interior, tá? Certo. Enquanto ar, que é o lado exterior, é o sociável, é o amigo, é o que une, né? O interior, a água, é o introspectivo. Então, por aí a gente já começa a traçar um panorama. Escorpião, ele não é igual Libra, que é... Libra é... Ah, não, eu conheço uma pessoa que vai... Escorpião, não. Fala, não, quem é? Deixa eu observar primeiro. Deixa eu ver. E às vezes você não precisa falar isso. Você já está fazendo isso. Caramba. Você já está observando. É dela, né? As pessoas têm medo do que elas não conhecem. O escorpião, ele não dá a cara. O Libra, ele já fala quem ele é, a mãe, É, vai o pai, não sei o quê, não sei contando. o quê. Escorpião, não. Escorpião não dá o ouro. Então, as pessoas, o resto do zodíaco, já olha torto. Por quê? Por quê? Porque não é aberto. Por que não é Entendi. assim? Que não sei o quê. Então, o escorpião, ele é o observador. Ele é intenso. Então, ele observa antes, ele demora na observação, justamente porque se ele resolver se entregar, não é por metade, é inteiro. Aí vai. Aí se joga, aí mergulha, é profundo, aí vai. vai, mergulha. Né? Nesse mergulho, o que ele pede do outro? Principalmente, não só no amoroso, mas nas relações no geral. Ele pede reciprocidade. E aí você pega um Gêmeos, por exemplo, que é... né? Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Ele não é profundo. Ele é superficial. Por quê? Porque ele se dá pra muita gente. Ele se doa pra muitas coisas. Né? Então, se a gente pega um relacionamento, por exemplo, de Gêmeos e Escorpião, o Escorpião, ele tá lá, se jogando, intenso, profundo, e Gêmeos tá... No oba-oba. Por que Escorpião se irrita, né? Vamos dizer assim. Porque ele pede essa intensidade. Pra ele não entende por que as pessoas não são intensas. Ah, porque ele é, como ele vê o mundo, Porque entendi. como ele vê o mundo. E, ao mesmo tempo, o resto não entende por que não é dado, Ah, né? Não é oba-oba. rola aí um atrito, né? Uma falha de Nossa, comunicação, que né? loucura. É mal compreendida, É mal né, coitada? compreendido. Ai, agora eu só. E aí fala, sabe por que é vingativo? Não é que é vingativo. É sim, aquela... É sim. Tem um quesinho de vingança, mas no sentido de... Escorpião é muito difícil de falar o que sente. Por mais que sinta, e sente muito, tem dificuldades de falar o que sente. Então, para ele é muito mais fácil mostrar
como é. Então, na traição, que é o ápice do que todo mundo fala, né? Numa questão de traição no relacionamento com um escorpiano. Ele não vai xingar, ele não vai explodir como um Áries, por exemplo. Ele vai fazer igual. Entendi. Ele vai pagar na Ele mesma vai moeda. mostrar como E não tá certo isso, gente? Pra mim tá mais do que certo. Entende? Então, assim, Vivi mas assim, demais. não são todos, tá? Entendi. O escorpiano, ele traz essa missão de falar o que sente. Ele precisa pôr pra fora. E no final é uma boa pessoa, né? Ela... No final, no começo também, né, gente? A astrologia mudou sua vida? Mudou completamente. Já tá mudando a nossa também, tá mudando né? a gente nossa tá também, já queria entendendo saber aqui. mais. Mudou completamente em todos os aspectos. Poxa, que show, Ai, Vivi. gente, a gente tá muito feliz. Eu queria ficar horas aqui Eu batendo, queria porque eu também. tenho tanta dúvida ainda. Eu tô achando que ela vai ter que voltar aqui pra fazer Vai! essas Coloquem perguntas. aí, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre astrologia, sobre a Vivi, coloca Volta Vivi. Por favor, porque a gente precisa saber muita coisa ainda. Agora eu fiquei com mais dúvida, porque é tanta coisa boa que eu nem sabia, que agora eu tenho dúvida que eu não sabia Ainda nem bem que que a gente tem existia. o contato dela, né? Ih, coisa boa. Bom, a hora gente, que vocês quiserem, eu volto. Ai, que bom, meu amor. Antes de a Linda. gente agradecer, a gente quer agradecer aqui os nossos parceiros Sim. que estão ao nosso lado o tempo todo, nos ajudando, apoiando. Primeiramente, a Quintes, que é uma loja de roupa online feminina que tem looks Com maravilhosos, né? 15% de desconto para compras acima de R$ 149,90. Looks assim, ó, como os nossos. É. Então aproveita que ainda tem cupom de desconto bom, Só né? colocar lá Pride Cash que você ganha esse desconto. Eita, coisa boa. Alti Café com mais de 37 bicos de cerveja do mundo todo. E em especial Vivi, que veio nos prestigiar, que tem aqui uma agenda super corrida. Mas aí ela tirou um tempo para essas duas meninas cheias de dúvida aqui. monte, né? É um prazer, é um prazer. Eu E que Vivi, agradeço. a gente agradece demais. Mas antes de acabar, tem alguma coisa que a gente deveria perguntar e não perguntou? Muitas, eu Nossa, sei. tem um monte de Mas coisa. tem uma que você fala, cara, eles não podem sair daqui sem saber disso? Eu acho que... Olha, eu acho que se eu fosse resumir, o horóscopo, ele te ajuda, mas não é só isso. Assim, é muito louco eu falar só aí, né? É, sobre lógico. Mas eu acredito muito na nossa intuição, né? Então, se for um recado final, escutem a intuição de vocês sempre, independente do horóscopo do dia. Ah, Nossa, que linda! sensacional, Meu amor, que obrigada. isso, Conta pra gratidão. pessoal aí como a gente pode te achar nas mídias, quem tá mais curioso agora do que a gente, que é muita Ou que gente. quer passar também, É, quer fazer todo esse a processo astrologia, com esse você. processo. Eu tô no @Vivi Astrológica no Instagram. Lá é o meu canal principal, né? Em breve Sim. aí com podcast também. E tem um canal no YouTube também, mesmo mesmo nome. Legal. E é por lá que eu compartilho todos os meus insights astrológicos. Ah, Sensacional. Gratidão imensa, Eu que meu amor, por agradeço, você ter Vivi. vindo aqui hoje, viu? Eu que Foi agradeço. demais, né? E a Sorte gente- e sucesso sempre. Ah, Amém. deixa aquele likezão que a Vivi merece, cara. Se inscreve Com aqui certeza. no canal. E pra quem ficou, muito obrigado pela sua audiência. Um super beijo nosso e...